Eu vejo muitas mulheres que já têm um ateliê de costura criativa ou que estão pensando em começar a aprender para abrir um ateliê e viver da venda dessas peças, errar em alguns quesitos. E às vezes parece muito pequeno, mas às vezes ele está adiando o seu sonho em se realizar. Elas acham que precisam ter um ateliê completo, né? Antes de começar, porque senão não dá para produzir, não dá para fazer as peças, acham que vão desistir no caminho, que a jornada tá muito difícil, muito complicada. E aí eu queria aqui abrir um parênteses e falar um pouquinho sobre isso. Gente, olha só, se a gente não começa a produzir as peças com o que a gente tem, com o espaço que a gente tem, com as ferramentas que a gente nunca vai dar o primeiro passo. Então, se hoje você tem um cantinho pequenininho e aí você acha que ele não é suficiente, olha só, a gente está querendo trabalhar com a costura criativa para a gente ganhar dinheiro, né? Então, se você não tem dinheiro para montar esse ateliê dos seus sonhos, como é que o dinheiro vai vir para você começar a comprar as coisas que você acha que você precisa comprar para começar? É meio desconexo, não é? Então vamos pensar assim: se você tem qualquer canto aí na sua casa, não interessa, pode ser um quarto pequenininho de bagunça que ninguém usa, e aí você arruma lá de um jeitinho, põe uma mesinha para você fazer as suas costuras, com o tempo você arruma melhor, e aí organizando bem, você pode tirar a bagunça desse quarto e organizar para ele ser o seu ateliê, né? Mas se não tem um espaço dedicado só para isso, você pode usar um canto da sala, às vezes você tem um medículo aí que é um espaço multiuso, às vezes é no próprio quarto. O meu primeiro ateliê era uma prateleira fixa na parede, onde eu colocava a minha máquina, onde eu tinha junto um espaço para eu fazer os cortes do meu tecido, e essas prateleirinhas aqui, ó, onde eu colocava os tecidos, as linhas, minha caixa com bobinas, com agulhas e qualquer outro apetrecho a mais, um elástico, uma fita, qualquer coisa que eu estivesse usando na costura. Eu estava começando, então uma caixa pequena era o suficiente para eu guardar tudo o que eu tinha. Então vejam bem, se eu achasse que eu precisava de muito mais disso, eu não tinha esse lugar na minha casa. Eu ia ter que ficar esperando o dia que eu pudesse me mudar para uma casa maior para eu poder fazer essas coisas. E obviamente, isso não me barrou. Não vou dizer para vocês que tinha momentos que ficava extremamente irritada, brava, nervosa, chateada, com vontade de jogar tudo pro alto. Porque às vezes eu tinha tecidos maiores e não tinha espaço ali na minha mesa. Então eu ia para a mesa da sala, tinha que abrir o tecido. Aí quando eu tava lá na maior empolgação, era hora de jantar, hora do almoço. Aí retira tudo e depois volta. E eu também tinha que aqueles momentos de passar costura, para abrir costura, para aderir uma manta R1 ou uma entretela, eu tinha que pegar a tábua de passar roupa, colocá-la no meio da cozinha, às vezes na sala, porque ela nem lá na lavanderia cabia. E aí eu ficava transitando entre 3 espaços da casa para poder fazer. E olha, hoje eu tenho meu espaço que é só ateliê de costura. Mas se eu tivesse pensando que para começar eu precisava disso daqui, eu não teria começado. Ia passar tanto tempo e aquele negócio ia ficar tão distante da minha realidade que eu ia desistir. Ia desistir do meu sonho e pior, eu ia desistir da minha oportunidade de viver da costura criativa, de poder dominar a costura criativa para ganhar 3.000 reais no mês. Então, gente, o que a gente tem que entender, que eu queria que você prestasse bastante atenção, é que a gente hoje tem que pensar o que é que a gente tem hoje, o que é que a gente pode fazer hoje para dar o primeiro passo, para começar a fazer a grande mudança, a grande transformação que você vai começar a dar na sua vida. Então começa com um pouco que você tem. Isso não é impedimento para a gente chegar num lugar maior. Então,
dependendo do que você tem aí, uma mesa num cantinho, ou mesmo um espaço, às vezes você tem um espaço, mas você não tem tantas mesas disponíveis, não tem uma estante, não tem outras coisas. Pode até ter essa parte de apoio, mas você não tem base de corte, várias réguas diferentes, cortador circular, outras ferramentas que ajudem a costura, e tá tudo bem. Um ateliê tá sempre em constante movimento, tá sempre buscando coisas novas que facilitem a produção, que facilitem todo o processo, né? Porque a gente começa ali escolhendo o tecido, depois a gente corta, a gente passa para costura, daí a gente vai no ferro, a gente costura de novo, daí a gente refila. São vários processos e você não precisa de vários lugarzinhos separados para fazer isso tudo. Então começa com o que você tem. Eu costumo dizer assim, deixa tudo próximo, sabe? Se você tiver uma latinha assim para você deixar os apetrechos, tudo que for relacionado a corte, uma outra para você deixar as canetas que você vai riscar, dependendo do tecido que for diferente, um lugarzinho onde você pode deixar os apetrechos menores, né, como passador de elástico, o desmanchador, e aqui eu tenho uns alfinetes. Essas coisinhas que são miúdas e pequenas, que a gente usa o tempo todo, você pode deixar sempre à mão, e isso facilita. E não é porque você só tem uma mesa que você não tem um ateliê, né? Então, se esse nome te dá um pouco de pavor, porque você acha que você está longe do ateliê dos sonhos, olha só a diferença. O ateliê dos sonhos é aquilo que você quer para você, mas o ateliê que funciona e que traz dinheiro para você é aquilo que você tem, aonde você tem. Então, bora começar a arregaçar a manga e começar a fazer essa diferença para dominar a costura criativa, para ganhar R$3.000 no mês.